E aí pessoal, tudo bem? Finalizamos então nessa semana o nosso livro 1 e a nossa aula 13 foi a aula de hidrostática, conteúdo que a gente sabe que para muitos de vocês, desde a escola, é um conteúdo um pouco mais complexo, tem uma matemática envolvida, conceitos errados que são trazidos de longe, um pouco difíceis da gente conseguir, no estalar de dedos, alterar, consertar. Então a gente trabalhou bem essa hidro, a gente cobriu vocês bem de resoluções, mas a gente quer conversar um pouquinho mais, dar uma revisada a mais nos conceitos que a gente trabalhou, dando uma olhada nas modelagens, desafio, dando mais uma ajudinha para vocês para vencer essa barreirinha que é o empuxo, que é a hidrostática. Então a gente tem que começar avaliando o seguinte. Primeiramente, por que o empuxo existe? Vamos lembrar do seguinte, toda bola que tiver totalmente ou parcialmente imersa no líquido, como a gente falou na aula, ela vai sofrer forças resultantes da pressão. Porque a pressão é sempre uma força que é exercida de maneira perpendicular à superfície. Então, seja a atmosfera, seja o líquido, a pressão exercida é aplicada formando 90 graus com a superfície da esfera. E todos os pontos da esfera vão sofrer forças de pressão. Mas o que acontece é que à medida que a gente desce, essa pressão, como a gente falou na aula, fica cada vez maior. E se ela fica cada vez maior, lembra que eu te falei, pega aquele meridiano horizontal e olha dele para baixo e dele para cima. As forças dele para baixo, forças que apontam para cima, elas são maiores por eu estar mais profundo do que as forças que estão lá em cima, na parte de cima do meridiano. O que a gente conclui daí? A gente conclui que a resultante das forças que atua é para cima e que essa resultante é exatamente a força de empuxo que está atuando no corpo. Por isso que a galera decora por aí. Lembra que eu te falei na aula, o empuxo é vertical e para cima. Puxa vida, e se numa prova ele nos perguntar por que o empuxo é vertical e para cima, que a gente vai responder, porque esse empuxo é resultado da resultante das forças de pressão que atuam no corpo. Uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo do corpo, que sempre vai dar uma resultante para cima. Mesmo que o corpo esteja parcialmente imerso, boiando, ele sofre no topo dele a pressão atmosférica e embaixo a atmosférica mais a hidrostática, que é uma pressão maior e que vai nos dar uma resultante que também vai ser para cima. Então a primeira coisa assim, que a gente quer revisar contigo, quer deixar muito claro, caso a gente seja cobrado numa prova, é que o empuxo é vertical e para cima em decorrência de uma diferença de pressão entre a base e o topo do corpo que estiver totalmente imerso ou parcialmente imerso, no caso, boiando. Outro ponto que tem que ficar muito claro é o valor do empuxo. O empuxo sempre tem um valor, por motivos lá do teorema de Arquimedes, igual ao peso do volume de líquido que o corpo deslocou. Então, o desenho do nosso livro, na minha opinião, assim, ele é muito perfeito, é o melhor desenho que eu já vi para mostrar para o aluno o que é a força de empuxo. Porque a água que está nesse recipiente, ela tem aqui um ladrão. E tu vê que ela está no nível do ladrão. Então, quando esse corpo for imerso no líquido, todo o volume de líquido que ele deslocar, ele vai escoar pelo ladrão e cair aqui dentro desse recipiente. Isso permite que a gente pese esse líquido. Isso deixa muito visível para ti, muito didático, que o valor do empuxo é o peso do líquido que o corpo desloca. Então, esse corpo aqui do nosso lado é um corpo de 1 kg, ele tem um dinamômetro marcando 10 newtons, e quando a gente mergulhar totalmente esse corpo dentro do líquido, ele vai deslocar em líquido o seu próprio volume, a gente pode observar que o dinamômetro passa a registrar o que nós chamaríamos de um peso aparente. Ele não está mais registrando 10 newtons, ele está registrando lá 7 newtons. Puxa vida, se ele estava registrando um puxão para baixo de 10, ele agora está registrando um puxão de 7, como eu sei que o peso do cubo não mudou, é porque tem alguém empurrando para cima com 3. Quem é que está empurrando para cima com 3? Vamos lembrar? É o empuxo. Que é a prova disso? A gente pegou todo o volume de líquido que escoou por esse ladrão aqui dentro e pesou lá, E olha o peso do líquido deslocado. O peso do líquido deslocado é de 3 newtons. Então, realmente, além do empuxo apontar verticalmente para cima, ele tem um valor que é o peso do líquido que está sendo deslocado. Claro que quando a gente vai expor isso para ti de uma forma matemática, é aí que a gente tem que tomar cuidado
para que a equação do empuxo seja um aliado nosso, uma ferramenta nossa, e não um elemento do qual eu vou ser dependente formulista, vendo variáveis e não entendendo o que ele está falando. Esse é um momento delicado que a gente tem que revisar. Então, a gente sabe que por diferença de pressão, esteja um corpo boiando ou totalmente imerso, ele vai ter o seu peso, ele está no planeta Terra, a sua massa vezes a gravidade. Lembrando que a massa do corpo a gente escreve como densidade dele vezes o volume dele. Para ficar melhor de manusear, para eu poder te dizer que eu tenho dois cubos iguais, os dois são de aço, mas um é maciço e um é oco. Então eles têm mesmo volume, mas a densidade do cubo maciço é maior do que a densidade do cubo oco. Então isso dá para o cubo maciço um peso maior. E a força de empuxo, que a gente provou para ti, que é o valor do peso do líquido deslocado. E esse peso do líquido deslocado, a gente abre como massa de líquido deslocada vezes gravidade. E essa massa de líquido deslocada, a gente vai escrever como densidade do líquido e o volume de líquido deslocado. Porque aí fica super bem para a gente enxergar. Ah não, tudo bem, Alex. O empuxo é o peso do líquido que o cara deslocou. Tamo junto. Mas para a gente enxergar melhor, abrindo como densidade do líquido, volume de líquido deslocado e gravidade, eu consigo ver, puxa vida, se aquela bola ela está deslocando o mesmo volume numa água doce e numa salgada, bom, como a densidade da água salgada é maior, a água salgada faz nela um empuxo maior. Eu consigo comparações melhor, escrevendo o peso do volume de líquido deslocado desse jeito aqui que está na nossa mão. E é isso que a gente tem que cuidar um pouquinho. Eu quero revisar contigo um ponto assim que tem que ser revisado, galera. Quem é o volume de líquido deslocado? É um cara que sempre vai poder ser relacionado com o volume do corpo. Por quê? Porque o volume de líquido deslocado é a fração imersa do volume do corpo. Imersa o que está para dentro do líquido, emersa o que está para fora do líquido. Então, nessas duas bolas que estão boiando aqui, essa tem 70% do volume dela emerso. Então isso significa que o volume de líquido que ela está deslocando é 30% do volume dela, é o que está imerso. É 0,3 do volume do corpo. Então, se essa bola tem um volume de 100 centímetros cúbicos, o volume de líquido deslocado é 30 centímetros cúbicos, é 0,3 do volume dela. Aquela outra bola ali do lado está boiando e tem 60% do volume dela imerso. Então quer dizer que eu tenho 60% do volume da bola deslocando em líquido. O volume de líquido deslocado é 0,6 do volume da bola. Esse é o elemento importante. É isso que a gente tem que focar bastante aqui. Esse é o elemento que tem que ficar muito claro para vocês. Agora, claro que isso me permite concluir que quando um corpo não estiver totalmente imerso, o que vai rolar? Quanto mais ele estiver afundando, maior é o seu empuxo. Isso é bem formulista. Bem formulista. O empuxo é o peso do líquido deslocado. Se eu estou botando a bola cada vez mais para dentro do líquido, se ela está deslocando cada vez mais líquido, eu tenho sobre ela um empuxo cada vez maior. Não pode esquecer isso. Se tu te imaginar empurrando uma bola para dentro da água, tu vai perceber que quanto mais para dentro da água ela tiver, o empuxo, a força que tu faz, ela é maior. Agora, se o corpo está totalmente imerso, isso é um lance fundamental, porque isso rola um monte em questão. Cara, dizer que ele está totalmente imerso é dizer que ele desloca em líquido o próprio volume dele. E por isso que depois que um corpo estiver todo mergulhado, o empuxo não aumenta mais. O empuxo ele vai variar enquanto ele estiver entrando ou saindo do líquido, porque aí o volume de líquido deslocado está menor ou maior. Quando ele estiver todo dentro do líquido, cara, ele já está deslocando em líquido o maior volume que ele pode, que é o volume dele. Por isso que quando um cara está todo imerso, o empuxo não muda mais. E tem uma jogada sensacional. Aqui a gente colocou 4 bolas. Uma bola aí é de aço, a outra bola é de chumbo, a outra bola é de cortiça. Mas são bolas de mesmo tamanho, de mesmo volume. E esse é o pega-ratão. As 3 bolas estão totalmente imersas. Qual sofre mais empuxo? Como é que eu te pego? Eu digo que quando eu soltar,
a de cortiça sobe e as de metal descem. Pá, então a de cortiça sofre mais empuxo. Não, aí tu caiu na dele. De quem é que depende o empuxo? Do volume de líquido deslocado, que é o mesmo. As 3 bolas estão dentro do mesmo líquido. Totalmente imersas, as 3 bolas deslocam em líquido o volume delas. E estão no mesmo líquido. Então, pela fórmula, mesmo líquido, mesmo volume de líquido deslocado, mesma gravidade. Os empuxos são iguais. Pela física, como são bolas de mesmo volume e elas estão todas dentro do líquido, a diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo é igual. E o empuxo vem do quê? Dessa diferença de pressão. Então, se elas têm o mesmo volume, essa mesma altura entre o topo e a base, esse empuxo é igual nas 3. Claro que aí a gente vai para situações todas que ocorrem com o corpo dentro de um líquido. A gente não pode esquecer que quando um corpo for mais denso que um líquido, como o Titanic aqui nas minhas costas, né, entrando água nele, esse cara vai afundar, mesmo no início. Porque no início, gente, ele até tinha um volume de líquido deslocado menor do que o volume do barco. Mas mesmo assim, à medida que vai entrando água nele, ele vai ficando mais denso, a densidade do líquido não muda e a do corpo vai aumentando. E o peso vai ficando maior, vai tendo um valor ali, né? Que, puxa vida, eu vou ter uma resultante para baixo, o peso vai ficar maior que o empuxo. Quando ele já estiver totalmente imerso, pô, é mais fácil de ver ainda. Esses carinhas aqui em amarelo, ele está deslocando em líquido o próprio volume dele. A única coisa que ficou diferente foi a densidade do corpo, que é maior que a do líquido. Um barco cheio de água é mais denso do que a água. Então, por isso que ele vai ter um peso maior que o empuxo e vai afundar. E vai afundar até quando? Vai afundar até poder chegar no fundo do líquido. Quando ele chegar no fundo do líquido, o que vai acontecer? Ele vai tocar no fundo e vai ter uma normal que vai passar a atuar sobre ele. Está aqui o navio afundando nas minhas costas, né? Me deu uma curva, agora fui para um lado, fui para o outro. Mas aqui dá para ver bem direitinho, ó. Agora ele vai tocar no fundo. Aí quando ele toca no fundo, vai atuar nele uma normal. E essa normal equilibra o peso dele. Bom, aí legal, né? Então para cima tu tem a normal e o empuxo, para baixo tu tem um peso. Lembrar que se o cara tiver equilibrado dentro do líquido, tu tá naquela condição onde tudo tá igual. Cara, tu tem, olha aqui, ó, ele deslocando em líquido o volume dele, tu tem ele com a mesma densidade do líquido e sob a ação da mesma gravidade. Então todo o corpo e esse mergulhador está com a mesma densidade da água onde ele está imerso. Ele está deslocando em líquido o volume dele e ele tem a mesma densidade da água. Ele está dentro da água nivelando no mesmo ponto, como faz o peixe, como faz a baleia, como faz o tubarão, como faz o submarino. Quando ele quer dentro da água equilibrar, sem subir nem descer, ele faz o quê? Ele faz a densidade dele ficar igual à do líquido. E nunca esquecer, gente, isso é fundamental para nós. Quando que um corpo vai boiar? O corpo vai boiar quando ele for menos denso que o líquido. Mesmo que ele pegue a garrafa de água mineral vazia, afunde e largue ela, como ele vai fazer agora, vai largar a garrafa e a garrafa vai subir e passar a boiar, quando ele forçou a garrafa para baixo, ela estava deslocando em líquido o quê? Estava deslocando em líquido o próprio volume dela. E aí a densidade do líquido é maior. Cara, o empuxo é maior, ela sobe. Só que quando ela chega em cima, o que acontece? Ela desloca menos líquido, o empuxo dá uma baixadinha e iguala com o peso. Então todo corpo que estiver boiando é um corpo que tem o peso e o empuxo de valores iguais. Galera, nunca esquecer, tá boiando, densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado é igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. E aí? Alex, ele está boiando com a metade do volume dele imerso. O que tu vai botar no volume de líquido deslocado? 0,5 do volume do corpo, ó. Porque a metade dele está imerso. E aí de um lado tu vai ter o volume do corpo e do outro lado 0,5 do volume do corpo. Tu vai poder cortar esse volume do corpo. É isso que tu faz nas questões. Dá uma olhada, por exemplo, nessa primeira modelagem, que é essa questão que a URGS nos trouxe. Dizendo que tem um dinamômetro, que faz uma leitura de 16 newtons do peso real de um cubo, e que quando o cubo é totalmente mergulhado num líquido, esse cubo, mergulhado na água, tem uma perda aparente de peso que é igual a 2 newtons. O que eu vou concluir?
Cara, que o empuxo para cima vale 2 newtons. Mas ele está pedindo para ti primeiro o volume do cubo, depois a densidade dele. E essa é a grande sacada. Ele está deslocando aqui em líquido o próprio volume do cubo. Então eu vou dizer o seguinte, empuxo é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado, que é o que eu quero, porque o volume de líquido deslocado aqui é o volume do corpo, ele está todo mergulhado. Cuidando para trabalhar com SI. 2 newtons de empuxo, por que 2? Cara, porque o dinamômetro media 16 com o cubo fora da água e 14 com o cubo da água. Então o empurrão para cima do empuxo vale 2. 10 na 3 kg por metro cúbico e uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bonitinho no sistema internacional. O volume de líquido deslocado, que aqui é o volume do cubo que eu quero, é 2 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. E aí eu posso fazer a densidade do meu cubo, que é a massa em quilogramas. Puxa vida, se ele tem 16 newtons de peso, ele tem 1,6 kg de massa, dividido pelo volume do cubo que a gente achou aqui com ele totalmente imerso. Ó. Isso aí nos dá a densidade do cubo. Questão super clássica. Baita pega-ratão, a PUC largou no vestibular 18.1. O que a PUC fez? Disse que tinha uma criança brincando numa piscina, água doce. Essa criança estava observando que uma bolinha estava flutuando na piscina e de tarde ela foi na praia botando a mesma bolinha na água. A bolinha vai continuar boiando ou vai afundar? E o empuxo que a água doce e a água salgada fizeram na bolinha, ele é igual ou é diferente? Vamos dar uma olhada? Cara, o que a gente viu? Que um corpo boia quando ele é menos denso que o líquido. Se a bolinha boiou na água doce, ela é menos densa do que a água doce. A água doce é mais densa que a bolinha. Cara, a água salgada é mais densa ainda que a água doce, então a bolinha vai continuar boiando. Só que quando a PUC perguntou se o empuxo da água doce e da salgada era igual, a galera se ferrou. Porque todo mundo pensou na fórmula, na decoreba, que a gente execrou na aula. Cara, a água do mar é mais densa, então ela faz mais empuxo, mas o cara não se ligou que ela estava deslocando em líquido na água salgada e na doce valores diferentes. Se um barco navegar no Mar Morto, no Oceano Atlântico e na Lagoa dos Patos, ele vai deslocar 3 volumes de líquidos diferentes para compensar a densidade do líquido, que é diferente. Como ele não me deu a densidade da água doce e da salgada em números e o volume de líquido deslocado na doce e na salgada, eu não tenho como usar essa ferramenta, eu não posso pensar por aqui que eu vou errar. Eu vou pensar daquele jeito que o Alex falou. Qual é a primeira coisa que tem que se ligar se um cara está boiando? Que ele está parado e a resultante das forças nele é 0. A força para cima empuxo e a força para baixo peso tem valores iguais, tanto na água doce quanto na água salgada. Como é a mesma bolinha, tem que ser o mesmo empuxo. Pô, Alex, mas como que a água salgada faz mais empuxo que a doce? Simples. Na água salgada, a bolinha deslocou menos líquido, para compensar a maior densidade dela. Só que sem esses números, tu não tinha como usar a fórmula. Tu tinha que pensar por equilíbrio, que é como eu te ensinei na aula. Gente, aqui uma modelagem da URGS, uma modelagem de cálculo. Está dizendo que uma pedra deu a massa específica, a densidade da pedra, inteiramente submersa, aí que eu te falei. Ela está deslocando em líquido o próprio volume dela. Ela está inteiramente submersa. Ela sofre uma perda aparente de peso, que é a metade do peso que ela tem real. Qual é a massa específica do líquido? Gente, olha só. Quando tu mergulha a pedra na água, ela sempre vai ter uma perda aparente de peso, que é o valor do empuxo. Então, por exemplo, se tu tem uma medida de 20 newtons e tu mergulha na água e tem uma medida de 15, quer dizer que o empuxo valia 5. Então, nessa questão, se a pedra teve uma perda aparente de peso, que é a metade do peso dela, vou dar números como tu gosta. Se ela pesa 10, a gente percebeu que dentro daquele líquido ela estava com o dinamômetro medindo 5. Cara, quem é que está fazendo os outros 5? O empuxo. Então, se ela teve uma perda aparente de peso, que é a metade do peso real dela, é porque o empuxo vale a outra metade. Então, o empuxo é igual a peso sobre 2. Bota aí sim as formulazinhas do empuxo e do peso. Começa o festival de cortes. O G é cortado. Ela está totalmente imersa. Olha a informação crucial dada. Se ela está totalmente imersa, o VL e o VC são iguais, corta também.
Meu, isola a densidade do líquido, porque tu sabe que a da pedra é 3,2, dá 1,6. É um belo exemplo. E aí sim, no desafio do Enem que eu botei, aí foi uma baita sacanagem do Enem. Porque o Enem está dizendo que o dinamômetro registra valores de 0 a 50. E que esse dinamômetro mede um peso real de 30 newtons, aqui ó, nessa parte, para aquele cubo. E que quando eu coloquei o cubo dentro da água, ele teve ali, ó, dentro da água, ali, ó, mas eu não botei todo, eu botei a metade dele. Aí é que tá a grande sacanagem. Eu tive a metade dele dentro da água, o que vai acontecer? O dinamômetro vai ler 24. Quer dizer o quê? Meu, se ele pesa 30 e com a metade dele dentro da água eu estou lendo 24, significa então que a metade desse cubo imerso produz um empuxo de 6 newtons. Ele está pedindo a densidade dessa água. Galera, aí vem a sacanagem. Porque como a resultante é 0, eu tenho dois jeitos de fazer. Ou eu vou bem formulista, ó. Força do dinamômetro para cima, mais empuxo igual a peso, né? Então a do dinamômetro é 24 e o peso é 30. Ou então eu faço de cabeça já, cara, tem 30 de real e 24 de aparente, o empuxo é 6. O grande problema é que aqui, ó, no valor do empuxo, onde está o 10 da gravidade e a densidade do líquido que eu quero, o volume de líquido deslocado é a metade do volume daquele cubo. E aí o cara te dá a aresta do cubo. E a aresta do cubo, gente, ele está te dando como um valor de 10 centímetros. Tem que passar para metro. Puta sacanagem. 0,1 metro ao cubo. Olha só, meu. 10 na menos 1 elevado ao cubo. E isso ainda precisa ser o quê? Dividido por 2, porque a metade do cubo só está dentro do líquido. É a metade do volume do cubo, que é o volume de líquido deslocado. O problema da questão é matemático. Então, depois desse procedimento, e certamente na régua da teoria de resposta ao item que tu viu na nossa palestrinha, a questão se localiza certamente no topo da régua. É uma questão até errável dentro da prova. Mas aí a gente chega ainda a 1,2 kg por metro cúbico e tem que trabalhar com grama por centímetro cúbico. Essa aqui é a boca braba. Gente, não esquecer então, cara, falar de balão de ar quente, falar de submarino, falar de peixe com bexiga natatória, falar dessa baleia que está aqui atrás da gente, linda, maravilhosa. Pô, a baleia pode submergir, nivelar dentro da água, emergir e boiar. Cara, se ela estiver descendo, a baleia faz que nem a submarina, ela vai botar água dentro dela para ela ficar mais densa que a água. O peso é maior, ela desce. Quer nivelar, bota um pouco de água para fora e iguala com a densidade da água. Quer emergir, bota o resto da água para fora, tem um buraquinho em cima da cabeça dela ali, vai aparecer quando ela sair da água, daqui a pouco aparece jorrando água. Ela está botando mais água para fora para ficar menos densa que a água, poder emergir e lá em cima, menos densa que a água, boiar. Aí tu vai dizer assim, porra, como é que um bicho que pesa isso está boiando? Cara, porque grande parte do volume interno dela é vazio, como é com um navio. Como é que um navio boia sendo tão pesado? Simples, tendo grande parte dele internamente vazia, sendo menos denso que o líquido. Então a gente espera que essa revisão tenha dado uma ajudada a dar mais uma revisada no empuxo. A gente faz isso porque a gente sabe que é um assunto que vocês não curtem muito, que quando faz as questões de verdade de empuxo, aquelas que realmente caem na prova, não questão babaquinha, né? Que essa aí, o cara larga, o aluno vai achar que sabe a matéria, chegar na prova, não é ela que está lá. Então quando a gente pega a questão de verdade, tu vai ter que saber fazer. Então a gente está aqui nesse sábado de tarde, dando mais essa reforçada para dar uma ajudinha em vocês então, tá bom? Forte abraço, bom estudo, tamo na área em caso de dúvida. Tchau, tchau.